De volta à história da Laticínios Aviação, sabe um pouquinho quando e por que resolveram voltar a estabelecer a indústria em São Sebastião do Paraíso, Geraldo? Então, nós estávamos, eu estava me formando em medicina e meu pai com aquela ideia de então concentrar todas as atividades da empresa em São Sebastião do Paraíso, que era a terra natal dele, até por bairrismo, por uma questão vamos dizer, de sentimentos, ele resolveu Mas estabelecer para a quem empresa conhece lá. São Sebastião do Paraíso, se encanta, né? Além de tudo, cidade maravilhosa. É uma cidade realmente agradável. Mas, então foi essa a razão de estabelecermos em São Sebastião do Paraíso. E até porque em Bebedouro, que era a nossa principal fábrica, instalada no centro, a própria prefeitura solicitava que as empresas se deslocassem para um distrito industrial que está sendo criado. E então, já queríamos fazer uma fábrica nova, por que não numa nova área, não só aliado ao aspecto sentimental, mas também à questão de uma bacia leiteira mais promissora. Naquela ocasião, a região de Bebedouro vivia o boom da laranja, talvez o primeiro boom da laranja, e de forma que era realmente um desafio novo, uma bacia leiteira mais promissora. Isso é De mais forma próximo que da essa, matéria-prima, né? Exatamente. E aí foi uma das razões, e isso pesou bastante para que nós concentrássemos todas as atividades. E aí isso daí para a extinção do atacado em São Paulo foi um passo. E de fato, eu já mencionei que nós precisaríamos reformular a maneira de atuarmos no atacado para sermos competitivos. E o foco naquela altura não era mais esse. A manteiga já naquela altura tinha uma penetração nacional, com uma muito boa aceitação, era um nome, vamos dizer, quase que podia dizer consagrado na área de manteiga, de forma que nós focamos o objetivo em laticínios. E aí o médico que acabava de se formar passou a ser um laticinista. Quais foram os principais desafios que o doutor teve que enfrentar? Não, os principais desafios, eu digo que o maior desafio que nós temos é manter a qualidade. Sempre foi o foco maior da empresa, é a busca constante da qualidade em todos os produtos. E na manteiga, num aspecto especial, né? Teve um momento, porque tradicionalmente a manteiga específica, acho que todos conhecem, né, dentro desse mix de produtos que a aviação tem hoje, a manteiga em lata acho que realmente é o símbolo, né? E em determinado momento a gente viu a segunda opção dentro da embalagem, que é a embalagem plástica. Tem um... Correto. O plástico, a embalagem plástica, se você for notar, realmente ela é mais prática. Dispensa abridor, ela até para conservar, mas eu particularmente, e não é só a minha opinião, muita gente enxerga dessa maneira, eu vejo a lata como um produto mais nobre. Gosto? A minha pergunta específica nesse momento é sobre a lata e outra versão, porque até acho que tem um aspecto psicológico, né? A lata, quando eu particularmente consumo uma manteiga aviação, quando tá na lata parece que ela é até mais gostosa, né? Quando eu vi a versão plástica, eu também provei, mas o meu sentimento era de continuar comprando a de lata, né? É uma observação Parece que mantém mais a história. É uma observação que nós vemos muito, os consumidores às vezes ligam para a empresa perguntando o porquê da diferença entre a manteiga na apresentação em lata ou no tablete aluminizado ou no pote plástico. O que ocorre é o seguinte, a manteiga na embalagem de lata, ela tem a sua característica, vamos dizer, de natureza. A manteiga foi produzida naquela temperatura, naquela consistência, ela não sofre dentro da lata qualquer alteração. Ao passo que a manteiga no pote plástico ou no tabletinho, ela precisa ser refrigerada. Requer refrigeração. E aquela refrigeração você perde um pouco da sensibilidade para a própria gordura, que é a essência da manteiga, né? A manteiga é um produto natural do leite, é gordura de leite. Às vezes aí é muito polêmico, porque muitos acham que essa gordura
ela é prejudicial à saúde, há quem não acha, isso aí há uma controvérsia grande, mas de qualquer forma você consegue sentir mais a manteiga e além do mais a questão do sal, que é o conservante da manteiga em lata, que você nota mais. Então aquele paladar mais agradável realmente é o da manteiga em lata. A gente teve a oportunidade de estar indo lá na fábrica conhecer o processo, né? E durante o processo não há a utilização, o manuseio humano, todo mecanizado, né? Correto. A sua formação como médico e ligado à asepsia, questão de genes, ajudou a você decidir por uma linha mecanizada onde não há... Foi realmente, era uma preocupação minha desde o princípio, desde o momento em que eu cheguei na empresa, era exatamente aquela manipulação. Você teve a oportunidade de ver, inclusive acompanhar pelas fotos de como era o processo anterior. Havia muita manipulação e aquilo evidentemente podia ocasionar em um determinado momento, ou algum problema. Seriam riscos maiores, um risco, né? Seria maior. E hoje não, você viu que aquilo é um processo hermético, que o creme de leite chega na recepção da fábrica e a manteiga sai pronta sem nenhum contato manual, embalada, e realmente isso daí traz uma segurança para nós fabricantes e mas principalmente para o consumidor, que é o objetivo maior do consumo, enfim, do sabor da manteiga, enfim, do aproveitamento da manteiga, né? O consumidor é que vai, no final, dizer se aquilo realmente permanece. E a gente tem notado ao longo do tempo que tem permanecido. Que permanece, e a manteiga aviação é sempre lembrada como aquela manteiga que eu comi na casa do meu pai, do meu avô ou de algum parente, e esse sentimento esse aspecto sentimental, eu acho que pesa bastante. Nós preservamos muito isso. Porque passou de geração para geração, né? Na empresa de 88 anos, o avô consumiu, o filho consumiu, o neto consumindo e com certeza. E já a próxima geração já está aí. Já viu que já estão aí assumindo o negócio em si, né? Com certeza. Isso, falando que é uma empresa familiar, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta a gente vai estar falando justamente disso. Uma empresa familiar que conseguiu manter uma empresa, prosperar, uma empresa de sucesso. E vamos ver quais são os desafios daqui para agora, né? Com certeza. Deixa eu um breve intervalo e já voltamos.